Fique de pé, abra a tua Bíblia. Em Mateus, capítulo 16, versículo 22. É o mês que estaremos falando sobre prioridades. E que seremos totalmente confrontados por Deus. E aonde está o nosso coração? Desde que aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E sofresse muita coisa nas mãos dos líderes religiosos. Os chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, que fosse morto ou ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Palavra essa, Deus, que entra em nossos corações e traz transformação. Espírito Santo de Deus, toca na tua igreja, Deus. Que agora o nosso foco seja totalmente ouvir a tua voz. Aquieta o coração da tua igreja, aquieta a alma do teu povo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te louvamos pela tua doce, magnífica e majestosa palavra. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. É um mês em que iremos falar sobre prioridades. Você pode me perguntar: Lari, o que vem a ser prioridade? Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. Normalmente, a prioridade está relacionada a algo importante, que ocorre em primeiro lugar em relação aos demais, seja em questão de tempo ou de ordem. Muitos de nós ouvimos de nossos chefes: foca na prioridade, não é verdade? Lembro-me quando atuava na minha área no direito, na Advocacia Geral da União, eu lembro do meu chefe falar assim: pegue os prazos mais urgentes. Pega aquilo que é prioridade para que nós possamos defender. As liminares e tudo. Aquilo que não é prioridade, deixa de lado. Deixa o curso carregar. E eu começo essa ministração te perguntando: quais são as suas prioridades? Você está sendo fiel aos valores que o Senhor nos deixou? Quando você lista prioridades na sua vida, em que lugar que Jesus encontra? Nós temos um hábito de fazer uma pirâmide. Aí, conversando com o pastor Oswaldo, ele falou: Lari, essa pirâmide, na verdade, ela acaba sendo um negócio muito perigoso, porque ela nivela. Mas se a gente for tratar de prioridade, não se trata em uma pirâmide, se trata em um círculo. E o Senhor no centro. Ele tem que ser o centro. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 6, versículo 21, fala que aonde estiver o seu tesouro, ali está seu coração. Nosso coração vai sempre estar focado naquilo que nós mais valorizamos. Será que o seu foco é Deus? Será que Deus é a sua prioridade? Ao olharmos para a nossa vida, nesse dia tão importante de ceia, ao examinar o nosso coração, a pergunta é: Jesus é o centro do meu coração? Ele é o tudo? Na minha infância eu lembro
que eu aprendi uma música que dizia: Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o meu tesouro. Nós estamos numa era em que os valores foram invertidos, em que coisas tomaram o lugar de Deus, em que até pessoas tomaram o lugar de Deus em nossas vidas. E caímos em um grande perigo. Estamos na igreja por ativismo e não porque o Senhor é a nossa prioridade. Ceiamos porque é normal todo primeiro domingo do mês estarmos aqui em comunhão. Mas isso é a sua prioridade? É ali que está o seu coração. Quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos saber que Ele precisa ser o centro. Mas eu me lembro de uma história de duas mulheres. São bem conhecidas na Bíblia. E já ministraram várias pessoas. Já falaram sobre elas. Lembra de Marta e Maria? Quando Jesus chega à casa de Marta e Maria, que já era um lugar que ele era acostumado a ficar. Toda vez que ele ia a Betânia, ele já sabia: aquele é o lugar do meu repouso, do meu descanso. A casa de Marta e Maria deveria ser um negócio muito gostoso, porque se Jesus gostava de estar lá todas as vezes que ele ia para Betânia, era porque era um lugar hospitaleiro, um lugar em que ele ficava à vontade. Então ele pensava: vou ficar em Betânia. E para Marta e Maria, uau, eu vou receber o meu Senhor. Marta, uma mulher que só sabia trabalhar, nunca desfrutou da presença das pessoas que passavam por sua casa. Sabe aquela pessoa que você chega na casa dela, ela não senta? Eu tenho uma dessa na minha casa. Mamãe, se você vai visitar a casa da dona Lúcia, lá no Goiás, ela vai te servir da hora que você chega, à hora que você for embora. Ou quando ela está aqui em casa também, ela toma conta da minha casa e ela quer fazer tudo para todo mundo e não para. Mãe, senta, desfruta da presença. Está aqui fulano, mãe. Olha que privilégio. Não, minha filha, deixa eu ir lá fazer o suquinho, deixa eu ir lá fazer o pão, deixa eu fazer o almoço. Quando reúne os 3 filhos com os 300 netos que ela tem, de 3 virou 4, 5, 6, 7, 8 netos. E aí ela vira e fala: mãe, vamos. Não, Lari. Deixa eu aqui. Deixa eu quieta. Deixa eu lá fazer minha comidinha. Mas isso veio da minha avó, a mãe dela. Dona Chica, quando reuniu os 8 filhos, quando ela era muito saudável, a gente via a minha avó só na cozinha. Mas não desfrutava da presença dos 8 netos, dos 8 filhos, com os netos, com as noras. Você olhava, a vovó estava lá cozinhando. E Marta era essa pessoa, que nunca desfrutou, mas era uma casa hospitaleira. E não foi diferente quando Jesus chegava à casa de Marta. Nunca foi diferente. Ela continuava na mesma rotina, com as prioridades. Ela continuava lá limpando, passando, arrumando, fazendo comida, fazendo tudo. Maria era esperta. Ah, peraí, quem está aqui não é qualquer pessoa. Eu preciso desfrutar dessa presença. A casa depois eu arrumo, as coisas depois eu faço. Mas eu preciso me lançar aos pés. Eu preciso me aproveitar dessa presença. Eu preciso saber quem Ele é. Então, Maria se lançou aos pés de Jesus, porque a prioridade dela era desfrutar da presença de Jesus, enquanto a sua irmã só queria servir. E o pior, a sua irmã ficava incomodada porque Maria só queria ficar adorando quem Jesus era. E ficava reclamando: Jesus não te incomoda? Vê Maria aqui o tempo inteiro nos teus pés e eu aqui igual uma louca limpando casa. Sabe, queridos, nós temos irmãos na igreja que muitas vezes ele só quer servir. E quando ele vê irmãos adorando, ele para e fala assim: mas Jesus não te incomoda?
Eu estou aqui trabalhando igual um louco nesse lugar, e aquele irmão, ele não levanta a bunda da cadeira, ele só quer te adorar. Tudo tem o seu tempo, queridos. Tem hora que nós temos que servir, mas tem hora que nós temos que nos prostrar. Servir é muito bom, mas a adoração ela vem antes do servir. Adorar o Senhor vem antes do servir. Não tem como eu servir se o meu coração está vazio. Eu derramo daquilo que eu estou cheia. Se eu não estou servindo com o meu coração cheio da presença de Deus, eu não vou estar preparada para receber as pessoas da forma que Jesus recebia. E o ativismo tirou isso de nós. Porque viemos para a igreja, cantamos um louvor, tocamos ou fazemos o que nós temos que fazer na igreja. E nós estamos no ritmo. E não nos paramos para adorar o Senhor. A prioridade de Marta era fazer comida para Jesus. Marta era hospitaleira. A hospitalidade é uma característica que todos nós deveremos ter. Todos nós, sermos hospitaleiros. E Marta sabia que dificilmente Jesus estaria sozinho. Ele sempre andou com multidão. O texto não fala quantas pessoas estavam com Jesus, mas Marta sabia que ele estaria acompanhado. Lembro-me na minha infância, pastor Oswaldo Silva. Ele era assembleiano. Ele ligava para minha mãe 10 horas e falava assim: Lucinha, estou chegando na sua casa. Mas pastor Oswaldo, 10 horas, era o homem que eu mais me apaixonei e eu aprendi a pregar com aquele homem. Ele foi meu primeiro professor. Pena que ele morreu em um acidente, voltando aqui de São Paulo. Mas eu lembro do tio Oswaldo, eu chamava ele de tio Oswaldo, chegando em casa, minha mãe falava assim: bem, levanta, porque o Oswaldo Silva está chegando aqui. E ele falava assim: ixi, não vem só o Oswaldo, bem, vai vir o Oswaldo mais umas 30 pessoas. E era desse jeito. Quando o tio Oswaldo ligava para minha mãe, falando que ele estava chegando lá em casa, nós sabíamos que ele nunca viria sozinho. E eu creio que Jesus era assim. Ele nunca chegava na casa de Marta só ele. Ele chegava ele mais um monte de gente. Então Marta se preocupava em fazer a comida, porque ia estar várias pessoas com Jesus. E será que eles estariam com fome? Como será? Então a primeira característica de Marta era a hospitalidade. E era a urgência dela era o quê? Fazer comida para Jesus. Não era adorar, era fazer comida para ele. Marta era uma mulher extremamente responsável. Extremamente atenta às suas atividades domésticas. Ela não parava. Marta também era uma boa cozinheira. Gostava de preparar tudo nos mínimos detalhes. Marta era perfeccionista. Apreciava fazer tudo com muita perfeição. Lembra, a Bíblia fala que a casa era de Marta. E essa certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Se Marta era a dona da casa, ela tinha a obrigação de preparar a comida para os hóspedes. Lá não fala que ela tinha empregada. Mas Marta só preocupou com o fazer e não com adorar. Mas a casa era de Marta, Lara, e ela tinha que fazer sim. Mas antes dela fazer, ela tinha que adorar. E por que ela ficava preocupada com o serviço? Ela acabou se preocupando com Maria. Ela ficava ansiosa, porque Maria não queria parar de adorar o Senhor. Quantos de nós ficamos ansiosos, porque vemos pessoas adorando ao Senhor, falando: vamos, meu filho, para de adorar, levanta, vai trabalhar, vai servir. Deixa eu dizer algo para você. A sua ansiedade está te impedindo de ser um adorador por excelência. A sua ânsia em querer servir muito tempo, em querer só fazer, está tirando de você o adorador que o Senhor quer que você seja. A sua prioridade é adorá-lo. A sua prioridade é se lançar aos pés de Jesus. É dizer: seja o centro, seja o tudo em meu coração.
A nossa ansiedade do que nós estamos vivendo está nos tirando a centralidade de Jesus. Acordamos já atrasados. Já acordamos, pulamos da cama e nem agradecemos a Deus porque levantamos. Nem dizemos a Deus, obrigado, Jesus, pelo ar que eu estou respirando essa manhã. Mas, Lara, a minha correria do dia a dia não me permite. Te permite, acorde mais cedo. Levante de madrugada, ore, leia a Bíblia. Eu já percebi que se eu for esperar o dia amanhecer para que eu possa parar, ler a Bíblia, eu não vou conseguir. Então, Benjamin mama 4h30, 5h da manhã. É o meu momento com Deus. Terminou de mamar, vou para o meu quarto e vou orar, vou ler a Bíblia. Nós precisamos fazer isso. O meu dia começa com a presença de Deus e ele tem que terminar com a presença de Deus. Ele é a nossa prioridade. Não adianta eu trabalhar. A Bíblia fala que inútil será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme, enquanto descansa em quem ele é. Ele precisa ser o centro do nosso coração. Nós precisamos colocar o Senhor como a nossa prioridade, como o nosso alvo diário. A nossa casa precisa olhar e dizer, Jesus é a nossa prioridade. Esse é o nosso tempo. A igreja não é a sua prioridade, querido. Entenda, a igreja não é a sua prioridade. A sua família vem antes da igreja. Tem muita gente invertendo os valores, gente. Nós temos que servir na igreja, temos. Mas tem muita gente usando a igreja como refúgio. Refúgio para se esconder da sua casa. Deixa eu dizer algo para você. A sua casa é a sua primeira prioridade, seu primeiro ministério. Se você não cuidar da sua casa, da sua prioridade, não adianta você vir para a igreja e servir. Não adianta. Conheço N pessoas que priorizaram a igreja, mas perderam a família. E aí mora o perigo. Porque antes da igreja vem o nosso lar, a nossa casa, o nosso povo, vem a nossa Jerusalém. É aqueles que estão conosco. Conheço N famílias que as mães trabalharam incansavelmente, principalmente na antiguidade. Nos anos 80, 90, que os nossos pais se envolviam. Eu me lembro, gente, dos meus pais. Até os meus 12 anos. Os meus pais não tinham envolvimento nenhum na igreja, de cuidar da igreja, de fazer o que faz na igreja hoje. Meus pais não tinham isso. Todo final de semana, minha mãe falava, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos buscar o Senhor, mas nós vamos agora ter o nosso momento. Acordava mais cedo, ia para a escola dominical, ia para o culto da noite, mas a minha mãe não tinha aquele envolvimento com a igreja. Depois que fizemos 12 anos, a catedral abriu, aí todos os filhos, eu e o Rui, a Lorena ainda na época não era evangélica, mas eu e o Rui nos envolvemos na igreja. Aí vinha o prazer de trabalhar, porque primeiro a gente na nossa casa era bem cuidado. A prioridade da minha mãe era servir a gente, nos ensinar. Depois dos 12 anos, ela falou, agora vem junto comigo. E hoje estão os 3 filhos, servindo ao Senhor. A minha irmã em Anápolis, o meu irmão em Goiânia, junto com os meus pais e eu aqui. Queridos, hoje minha mãe trabalha incansavelmente na igreja. Hoje a gente tem que puxar as rédeas dela. Ela fala assim, uai, mas agora vocês já foram embora. Eu já ensinei, então eu vou trabalhar. O pastor Zé vive brigando com ela. Deixa eu dizer algo para vocês. O amor que eu tenho por Jesus não veio da servidão da minha mãe na igreja. Veio do que ela me ensinou dentro do nosso secreto na nossa casa. A prioridade dela era discipular eu e o Rui dentro da minha casa. Nós precisamos fazer isso, queridos. Precisamos cuidar da nossa casa. Precisamos adorar o Senhor. A nossa ansiedade nos tirou o privilégio de termos tempo com os nossos filhos. De pensarmos na ceia do Senhor. De ter o nosso momento de examinar o homem a si mesmo. A nossa ansiedade nos tirou tanto prazer de parar na presença do Senhor, de priorizar a presença do Senhor, que até no culto a gente quer que o culto termine mais rápido. Vamos, senão o povo vai embora. Não, querido. Aquieta-te.
Se lance na presença do Senhor. Se lance diante do Senhor. Ouça a voz dEle. Larga de ser Marta, só querer servir. Seja Maria um pouco. Se lance diante dEle. Ouça a voz do Senhor. Nós temos que nos inconformarmos com essa loucura que nós estamos vivendo. Tudo hoje, até na igreja, nós queremos dar as rédeas para Deus. Ó, você vai fazer desse jeito em tanto tempo. Não. Organização é uma coisa, mas ouvir a voz de Deus e ouvir, se deleitar diante do Senhor é outra, gente. Nós temos um protocolo a se cumprir, mas antes do protocolo tem a presença. E a nossa ansiedade nos tirou da presença. A nossa ansiedade nos tirou do mais precioso. Deixa eu dizer algo para vocês. O Senhor tem saudade do tempo em que nós nos lançávamos diante dEle e não nos preocupávamos com a hora. Sabe por que a nossa geração está morrendo sem Deus? Porque não ouvimos mais a voz de Deus. Porque não temos mais tempo para desfrutarmos da presença dEle. Por isso nós não suportamos carregar a nossa cruz. Maria sabia que ela precisava da porção. Ela sabia que ela precisava ter o espiritual dela cheio. Ela sabia que ela precisava priorizar a presença de Deus. Porque se a presença de Deus não fosse com ela, ela não iria conseguir. Queridos, nós precisamos aprender a priorizar a presença de Deus. Ele precisa ser o tudo em nós. Ele precisa ser a nossa essência. Ele precisa preencher o nosso coração. O meu vazio só é preenchido pela perfeição de quem Deus é. E eu só vou saber quem Deus é quando eu paro diante dEle. E me lanço diante dEle. E ouço a sua voz. Nós precisamos fazer isso, gente. Se eu não parar para beber do Senhor, eu vou morrer. E Maria sabia disso. Se eu não parar para beber de quem o Senhor é, eu vou morrer. O meu coração tem que estar em Deus. Queridos, se nós, na era que nós estamos vivendo, se o nosso coração não estiver focado em Deus, nós iremos desviar. Essa é a verdade. Sabe por que muitos pastores estão desistindo do ministério hoje? Porque o coração dele saiu da presença e foi focado em coisas, em bens, em adquirir, em ter. Aí ele surta. Porque nós precisamos de Deus, gente, para administrar o rebanho. Mas nós não paramos diante de Deus. Sabe por que você cria casa com coisas tão pequenas? Porque você não está cheio de Deus. Se você não parar para comer dele. Se você não parar para ouvir a voz dele, se você não parar para saber quem Deus é, você vai morrer de inanição. Não adianta vir para a igreja e servir, ser uma Marta dentro da igreja, mas não ser uma Maria na adoração. Estamos vivendo uma era de pessoas geladas, frias, mães que não têm sensibilidade mais. Ontem nós ouvimos o testemunho de uma mulher, aqui no Café de Novos Membros, 68 anos em uma igreja. E ela tomou a decisão por conta da filha. Isso me tocou tanto, porque eu vi isso em um outro casal. A mãe, tantos anos na presbiteriana. Um dia ela virou para mim e falou assim: Lari, eu só estou aqui, não é por mim. É pelos meus 2 filhos, meu genro e minha nora. E hoje eles estão aqui sentados. Aí ela falou assim, depois que os meninos firmaram, Lari, agora eu posso voltar, que agora eles têm raiz. Só uma mulher cheia de Deus pode abrir mão de 68 anos de um ministério para seguir a filha e trazê-la para perto do Senhor. Mulheres, isso é intimidade. Só Maria descobre esses privilégios. Sabe por quê? Porque ela tem que se lançar ao Senhor e ouvir de Deus. Saia e vá. Vai que eu vou contigo. O eu sou está contigo. Mas você vai abrir mão de tudo que você viveu nessa história? Vou, porque é mais vale ter a minha filha diante do Senhor do que todo o reconhecimento ministerial.
Mas só Maria parava para ouvir o Senhor. Nós estamos mais cheios de Marta do que de Maria dentro da igreja. Prioridades é renúncia, gente. Verne, quem eu sou. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o tudo em meu coração. E Maria sabia disso. Ele tem que ser minha vida. Ele tem que deixar meu coração pulsar. Ah, gente, quando Jesus é o centro da minha vida, centro da minha história, tudo é por Ele, para Ele, com Ele. Se eu vou em qualquer lugar, eu preciso falar dele, as pessoas precisam ver o meu derramar sobre Ele. Essa semana nós vivemos uma experiência muito forte como igreja. Mas me chamou a atenção um grupo de amigos. Na porta do hospital, a gente orando pela Keller. E tinha um no meio deles. E é engraçado que Jesus me faz apaixonar pelos mais, como diz ele, mas Jesus vai me aceitar do jeito que eu sou. E eu abracei ele e falei assim, cara, claro que ele vai. E eu me apaixonei pelo Senhor. E eu falei assim, eu quero te ver domingo lá na igreja. E o cidadão está aqui na igreja hoje. Eu só quis mostrar para aquele grupo a minha paixão por quem Deus é. E Deus me ama como eu sou, independente do que eu fiz. Ele me ama e Ele me transforma. Ele te ama e Ele te transforma, queridos. Nós precisamos estar cheios de Deus para derramarmos do Senhor para as pessoas. Se a sua prioridade não é a presença, eu quero te desafiar esse mês. Comece a priorizar o Senhor. Comece a priorizar os ensinamentos que Ele te deu. E se eu fosse narrar para você tantas outras pessoas que eu conheci nesses 2 anos pós-pandemia também, que a gente foi conhecendo e que hoje estão dentro da nossa igreja, porque alguma atitude nossa derramou quem Jesus era em nós. E essas pessoas disseram, eu quero ver esse Jesus que você serve junto com você. Deixa eu dizer algo para você. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Eu posso dizer isso para vocês de carteirinha. Meu tesouro é a presença dEle. Ele é a pedra de maior valor que eu tenho na minha vida. E eu paro tudo para adorá-lo, para dizer quem Ele é em mim. Ele é a minha maior essência. Jesus é tudo que eu tenho. É tudo que eu posso ser. Eu quero que Ele seja para mim isso. Eu quero que as pessoas, ao encostarem em mim, elas olhem e vejam quem Deus é. Porque a minha prioridade não é mostrar os títulos que eu conquistei ao longo da minha história acadêmica. Não, porque isso para mim é vazio. Mas a minha prioridade é mostrar quem Deus é em mim, através de mim, para uma geração que é sedenta por quem Ele é. Ele é. Qual é a sua prioridade? Quando as pessoas chegam no lugar que você trabalha, o que elas veem de Jesus em você? O que elas ouvem de Jesus em você? Quais são as pérolas que saem do seu coração quando as pessoas precisam ouvir de Jesus? Ele precisa ser o seu tesouro, sua pedra de maior valor. Ele tem que ser o centro da sua casa, da sua empresa, do seu casamento, do seu tudo. Ele tem que ser a sua essência. Ele é. E porque Ele é, eu paro tudo para te adorar, Senhor. Eu paro tudo para me entregar ao Senhor, porque o Senhor é em mim. Ele é o tudo do nosso coração. Ele é a vida, Ele é o que pulsa no meu coração. E Maria, ela nos ensina tudo isso. Ele é para ela. Marta trabalhava para Deus, Maria aprendia sobre Deus. Trabalhar para Deus é muito importante, mas mais importante do que trabalhar é aprender. Quantas vezes estamos só trabalhando, mas estamos aprendendo? Por isso que na hora que a luta vem, que a guerra vem, nós não temos força para vencer.
Você pode virar para mim e falar, Lari, e como que eu vou conseguir isso? Primeira coisa, tem um tempo diário com Deus. Tempo diário. Quanto tempo? 1 hora, 20 minutos, 10 minutos? Eu não sei. Eu não sei qual vai ser o seu tempo com Deus. Mas a partir desse mês, desse domingo, você vai fazer um compromisso com Deus. O seu dia vai começar com a presença dEle. Se vai ser 10, 20, 30, eu não sei qual vai ser o seu tempo. Mas eu quero dizer algo para você. A primeira coisa que você precisa é ter um tempo com Deus. O seu dia vai começar com Ele. Lari, mas eu oro. Não, orar e ler a Bíblia. Você precisa ouvir da voz dEle. Muitas pessoas se preocupam com gestão de tempo. Então, a sua gestão de tempo agora começa com a sua prioridade. É igual quando o ano vai virar. Para que você vai virar o ano na igreja? Para que você vem passar virada de ano na igreja? Simplesmente para consagrar a Ele os primeiros momentos do meu ano, na presença dEle. Porque Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da minha vida. Então, esse ano eu consagro ao Senhor. Eu falo para o Fernando, Natal a gente pode passar longe de qualquer coisa. Mas ano novo é dentro da igreja, juntos, em família, orando e consagrando a Deus. Tem 7 anos que nós vamos para Goiânia. Tem 7 anos que a nossa virada de ano é dentro da igreja. Exceto o ano que o Benjamin nasceu. Que nós passamos com um grupo de amigos. Que foi uma delícia também, que nós fizemos nosso culto ao Senhor na minha casa. Seu primeiro desafio essa semana, começar o seu tempo com Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos também adorá-lo. Não é só ler a Bíblia e falar amém e sair, não. No seu tempo de prioridade com Deus, adore quem Ele é. Diga a Ele quem Ele é para você. Faça declarações para o Senhor. Diga a Ele. Declare a Ele o seu amor, a sua devoção. Declare a Ele quão é importante ser filho dEle. Lembro-me quando fazia parte da Jocum. Podia estar o frio que fosse. 6 horas da manhã nós tínhamos que levantar. Antes do café da manhã nós tínhamos meia hora de leitura da palavra. Meia hora nos lançando aos pés do Senhor. Não adianta falar de prioridade se eu não desafiar você a ser como Maria. De Marta já estamos fartos. Trabalhamos muito. Cada um na sua função. Mas agora eu quero desafiar a ser Maria. Para que você possa chegar e dizer, Ele é o meu tudo. Eu não sei há quanto tempo você não abre a sua Bíblia. Tem gente que nem a Bíblia para a igreja traz. Olha para você ver o quanto as prioridades foram invertidas. Mas se você perguntar, 99% aqui está com o celular aqui na igreja. Aí fala assim, mas a minha Bíblia está no celular. Tecnologia, Lari. Deixa eu dizer algo para você. É legal a Bíblia no celular, mas mais gostoso é a Bíblia de papel. Eu quero te desafiar a começar a tirar um tempo para Deus. Todos os dias. E na hora que você vê, isso vai ser automático. Quando eu digo automático, eu vou levantar assim, antes que Deus fale comigo, eu não vou sair. Quando você para diante do Senhor, sabe aquele problema que você não consegue resolver? Sabe? Sabe aquele problema que você está patinando nele? Esse problema vai ser resolvido aos pés da cruz. Uma certa situação aconteceu, aí eu virei para uma pessoa e falei assim, preocupa não, um exército de intercessor vai se levantar. Tem um exército de intercessor orando para essa situação que eu preciso. E eu fui cutucando pessoas específicas. Fulano, preciso que você ore. Sabe com quem eu aprendi isso? Tem hora que a gente precisa de pessoas nos intercedendo por nós também. E eu só escolhi pessoas que se lançam
e que eu olho e falo, posso contar com essa pessoa que ela vai parar e vai orar por mim. Você é um intercessor. Eu aprendi com os meus pais a lançar. Se você chegar na casa do meu pai, de manhã e à noite, você vai encontrá-lo sentado à mesa, lendo a Bíblia. Na minha casa, cada cômodo que você vai tem uma Bíblia do Sr. Rui. Ele que me ensinou a ser apaixonado por Bíblia. Eu tenho umas 7 Bíblias. O grande culpado dessa paixão é dele. E Dona Lúcia me ensinou o poder da intercessão. Minha mãe, quando ela tem uma situação séria, quando você vê a minha mãe dizendo, eu estou indo para o monte, preocupa não, que o negócio vai ser resolvido, mas é em 2 minutos. Não tem hora, não tem dia. Ela vai para o monte, porque ela sabe que ali é o secreto, que ninguém vai achar ela. E essa senhora ora. Os seus filhos sabem o seu lugar de adoração ao Senhor? Não é uma palavra de aviva, não. É uma palavra de dizer para você, Jesus é o centro do seu coração. Muitos colocaram a empresa, o cargo, o carro, a casa, como a sua prioridade. Muitos. Vem à igreja, mas Jesus não é a prioridade. Então hoje você vai tirar esses deuses do centro e vai colocar Deus no centro. Quando Deus está no centro, e a banda pode estar vindo, quando Deus está no centro, as coisas vão fluindo. Elas vão fluindo, gente. A sua promoção vai vir quando Deus quiser. Lembro-me de uma época, logo que o Benjamin nasceu, a Sandra e o Zé me ajudam em casa. A Sandra é o presente que Deus me deu lá em casa. E os meninos são apaixonados nela. E todos lá em casa somos. Mas o Zé ficou desempregado. Nós tentamos pôr o Zé em empresa. Tentei de tudo para Zé Mário. Mas Zé Mário nasceu para ser professor. E o cidadão gosta de um lugar específico. Não adiantava. E liga para um, liga para outro. O menino é bom nisso, gente. Põe. Tentou, né, Zé? E um dia a Sandra falou para ele assim, Zé Mário, não vai desfazer do uniforme desse lugar. Eu vou guardar tudo. Ela pegou, lavou, guardou e pôs. Você vai voltar para aquele lugar. Aí veio um processo seletivo lá na cidade de Sumaré, o primeiro, não foi? Santa Bárbara. Não deu certo. Esse menino ficou frustrado, chorava. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou começar a orar, pastorinha. E Deus vai fazer. E esse cidadão começou a orar. E foi para o secreto com Deus. E ora daqui, e ora dali. E Deus incomoda o diretor, incomoda não sei quem. Ele começou a falar para Deus incomodar Deus e o mundo. Sabe qual foi o resultado da oração do Zé Mário? Ele está no lugar que ele quer. Mas não é só no lugar que ele quer. Ele entrou naquele lugar com honra. Hoje, ele tem as horas que ele quer para trabalhar. O horário ainda nós estamos orando para Jesus mudar um pouco, porque está um horário que não me permite ter ele em alguns eventos que eu precisava dele. Mas o Zé Mário, porque ele deixou Deus ser o centro da vida dele. Ele está no lugar que ele quer. E o diretor olhou para ele e falou, cara, como que desfizeram com você o contrato? É porque Deus sabia que ele precisava colocar Jesus totalmente no centro da vida dele. Deus abençoou esse casal de tal forma que eu até perdi já a Sandra lá de casa. Misericórdia, Jesus. Mas o que mais me alegrou foi a experiência que eles teve com Deus, de centralizar Deus na vida deles. Deixa eu dizer algo para você. O que Deus fez com José Mário, Ele pode fazer na sua casa. É um mês de desafio. Eu te desafio esse mês a centralizar quem Deus é em você.
Participar da ceia não tem que ser um ativismo na sua vida. Participar da ceia tem que ser o ápice do evangelho na sua vida. Não tem que ser uma rotina, mas tem que ser uma prioridade. É você colocar a sua melhor roupa. É você colocar o seu melhor sapato. E levantar e dizer: o meu domingo começa em Deus. Ele é minha prioridade. Hoje é um dia de ceia. Hoje é um dia de entrega. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu quero ter comunhão contigo, mas não apenas a comunhão. Eu quero te colocar como centro do meu coração. O apóstolo Paulo nos diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Eu quero te convidar a fechar teus olhos. Enquanto essa música toca, eu quero que você comece a pensar: o que tirou Deus do centro da sua vida? Onde foi que Ele não foi mais o centro? A sua religiosidade o tirou do centro? O seu ativismo tirou Jesus do centro? Você vem na igreja simplesmente por vir? Faça do teu local de trabalho o teu maior ministério. Eu conheço mulheres que são da nossa igreja, que fizeram do seu local de trabalho o seu maior ministério. Fecha teus olhos e comece a pensar: quem é o centro da sua vida? Diga isso a Ele: eu quero que o Senhor seja o centro. Seja o tudo. Comece a examinar a sua vida. Será que o dinheiro tem sido o centro da sua vida? O seu ego? A sua prepotência? Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ser um diretor da melhor empresa do Brasil se você não tem Jesus? De nada valerá. Nada. Seu cargo diante a grandeza de quem Deus é vale nada. Seja o sol que me aquece em meu coração. A sua empresa, ela pode ser a melhor empresa de Americana. Se Jesus não for o centro dela, de nada ela vai valer. Que me sustenta. Mas se a sua empresa for o local do teu ministério, aí sim o rio dele vai fluir em você. Aí sim as pessoas vão olhar e vão dizer: uau, a prioridade dele é Deus, não é o cargo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, Jesus.
Quero te convidar a ficar de pé. Você vai chegar na sua casa no dia de hoje. Vou fazer um exercício com vocês. Semana que vem nós vamos falar de um assunto muito delicado. Eu e o pastorzinho. Mas antes de você ouvir o que nós vamos falar semana que vem, eu quero que você, no dia de hoje, tire um tempo e liste quais são as suas prioridades. Mas não sabota o teu coração e não sabota a tua mente. Seja realista e verdadeiro. Nós esse mês queremos te ensinar algo. Não faça uma pirâmide, mas faça um círculo. Que Jesus seja o centro da sua vida. Eu quero orar com você. Hoje você tem o privilégio de ceiar. E Ele quer ministrar ao seu coração as suas prioridades. Como essa irmã fez, depois de 68 anos, estar aqui na nossa igreja por conta da filha. E nós sabemos o propósito do coração dela. E Deus vai fazer o que ela está pedindo para Deus. Porque Ele viu renúncia. Ele viu entrega. Como Ele fez em uma casa, Ele vai fazer na outra. Porque Ele é um Deus que faz. Que o seu coração seja totalmente voltado para Jesus. Fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, leva a tua igreja ao entendimento de quem o Senhor é. Que o coração do teu povo seja voltado para a tua prioridade. Que o coração do teu povo esteja no teu coração. Que o maior anseio da tua igreja seja ouvir a tua voz, ouvir o teu coração. Mais do que isso, ser como Maria, se lançar aos teus pés e simplesmente dizer: seja o centro, seja o tudo, seja a minha vida, seja o teu querer na minha vida. Pois não há outro além de ti, Jesus. Aqui tenho eu além de ti, Deus. Nós não temos outro lugar a não ser a tua doce, magnífica presença. Que nesse dia a ceia do Senhor nos confronte e nos leve ao centro da tua vontade, ao centro do teu querer. Que o nosso coração seja: eu quero negar a mim mesmo, as minhas convicções, e seguir as suas convicções, quem o Senhor é. Tu és a minha essência, Tu és o meu tesouro, Tu és a minha pedra de maior valor. E eu paro tudo diante de Ti, para adorar quem o Senhor é. Não há outro além de Ti. Não há outro. Jesus, Tu és o nosso anseio. Você pode declarar junto com a gente: Jesus, que Ele é meu tesouro. Minha razão. Diga isso. De viver, que Ele é o seu anseio. É te conhecer. Diga isso.